tudo eu posso nele que me fortalece. Ninguém duvida que Deus é muito poderoso. Se fizeram uma pesquisa perguntando, você acredita que Deus é muito poderoso? Eu acredito que todas as pessoas que ouviram essa pergunta dizem sim, Deus é todo poderoso. Aí você pode perguntar o que você quiser a respeito de Deus, que vai dizer que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, e pode mesmo. Só que o que o versículo está dizendo, observando direito, não é bem assim. Olha, não está dizendo assim, porque tudo Deus pode. Não, está lá dizendo, tudo eu posso, tudo você pode, tudo aquele que crê pode nele. Não é um poder individual, separado de Deus. É um poder nele. E eu tenho também ensinado a respeito, por exemplo, agir pela palavra de Deus, que é aí agindo pela palavra de Deus que você pode todas as coisas. Então, agir pela palavra de Deus é agir pela fé. E o que é agir pela fé? Eu tenho ensinado e eu tenho visto muitas pessoas serem curadas, serem abençoadas. Por exemplo, a Bíblia diz com todas as letras, porque levando ele mesmo, vou até ler aqui, está em várias passagens, mas eu vou ler em 2 Pedro, agora deixa eu achar aqui o livro de Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, deixa eu caçar aqui, já cheguei em Apocalipse e não cheguei em Pedro. Aqui, achei 1 Pedro, se eu achei 1 Pedro, eu acho 2 aqui, ligeirinho. Nós estamos aqui para isso, vamos lá, capítulo 2 e o verso 24, olha só. E carregando ele mesmo em seu corpo, preste atenção, carregando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados. Então, quando você crê nisso, primeiramente, se você conhece um pouco da palavra, você vai saber que está dizendo que ele carregou os nossos pecados. Se ele carregou, eu não tenho mais. Então, como toda a penalidade era por causa do pecado, o livro do pecado é livre dos meus delitos, como está escrito também, que ele rasgou o documento que constava os meus delitos. E se você conhece um pouco mais da palavra, você encontra, por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 3, o verso 8, dizendo que quem peca pertence ao diabo. Então, se Jesus levou, a partir do momento que Jesus levou meus pecados, então eu não tenho mais penalidade, como também eu não pertenço mais ao cabra ruim, eu não pertenço mais ao coisa ruim. Por quê? Porque o que me pertencia era no pecado, porque ele é o autor intelectual do pecado. Pecado é errar, é desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus é a vida, porque Deus aqui é a vida, né? Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então você vai entendendo, aí a continuação aqui de Pedro, carregando ele mesmo sobre o madeiro, os vossos pecados, para quê? Veja só, para quê? Tem uma razão para ele carregar no madeiro nossos pecados. Para quê? Morto para o pecado, vivêssemos para a justiça. E pelas suas feridas, fomos sarados. Então, observe que nós fomos sarados. Então, se tem uma doença no corpo de uma pessoa, essa palavra torna-se mentirosa. Por quê? Ele levou nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro, e pelas suas feridas, nós fomos, não seremos, nós fomos sarados. E isso está de comum acordo com toda a Bíblia, como por exemplo, o mesmo Pedro dizendo, porque Deus, pelo seu divino poder, tem nos dado todas as coisas que se diz respeito à vida. Então, quando você recebe essa fé no seu coração, você recebeu a autorização de Deus, porque a fé é isso, é uma parte de Deus em você. Então, a partir do momento que você ouviu e crê, se você, por exemplo, não podia andar, tinha um problema nas pernas, você, ao colocar a palavra de Deus em prática, é aí que você pode todas as coisas nele que me fortalece. Isso eu tenho mostrado com a palavra como na evidência. Quantas vezes a gente tem orado por pessoas que têm problema e nós pedimos para a pessoa agir, porque nós devemos agir, porque quando nós agimos pela palavra, orientado pela palavra e inspirado pela palavra, qualquer coisa que se levante contra o que a palavra diz, não está se levantando contra aquela pessoa, é contra a Deus que escreveu a palavra. Isso é fé. Fé é acreditar no que está escrito. Fé não é como algumas pessoas
pensam e dizem. Esses dias eu vi um cidadão dizendo: rapaz, fé é acreditar que eu vou me atirar de cima de um prédio e acreditar que Deus vai me segurar. Isso não é fé. Isso é doideira, isso é loucura, isso é maluquice. Não existe isso. Porque a fé não é isso. A fé não é eu fazer aleatoriamente qualquer coisa e acreditar que vai dar certo. Não, isso não é fé. Fé é descobrir primeiro pela palavra o que é que a palavra está dizendo. E quando ou depois que você descobre e descobrir, você agir na palavra. Isso é fé. Porque você tem o céu inteiro para parar a palavra, porque Deus vela pela sua palavra, ela não volta vazia. Mas agir de uma forma individual e principalmente em direção dos seus próprios interesses, fora do que Deus disse, isso não é fé. Isso é qualquer outra coisa, menos fé. E hoje nós estaremos ensinando lá na igreja, levando a você a crer. E quando você vê que o poder de Deus atua no seu corpo, curando o seu corpo, a fé para outras áreas da vida, ela vai se despertando, porque Deus não veio só para nos curar. A cura faz parte do plano da salvação. Mas Deus veio para curar, para salvar, para abençoar, para te dar condições financeiras, ter uma vida digna em todas as áreas. Então é por isso que Deus tem 7 nomes, né? Não é que Deus tem 7 nomes, demonstrando assim 7 necessidades do homem, né? Que é suprido, porque nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. Quando você está andando pela fé, também você pode andar e ter a plenitude de Deus. Então,